Capítulo 16. Jesus e repouso. Há no homem sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. Programas de férias se sucedem em todas as quadras do ano, com excursões, esportes, divertimentos. Quem reside nos campos deseja viajar às cidades. Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Quem vive nos trópicos anela pelo frio e as recíprocas são verdadeiras. A febre das viagens toma conta das criaturas. Aquele que não as realiza sente-se diminuído, marginalizado, sem status social. Por extensão, todos desejam realizar o seu plano alternativo de espairecimento e descanso. Um grande número se entrega a trabalhos esfalfantes durante o ano para economizar e realizar o seu sonho nas férias. Labora até a exaustão, assume compromissos para pagar depois, à expensa de juros escorchantes, no resgate penoso, a fim de gozar-os. Comenta-se sobre as facilidades para viajar, as vantagens, e tudo são apenas palavras. Trata-se de um modismo. Com raras exceções, as viagens são penosas e as excursões exaustivas. Pouco repouso e muito incômodo. As alegrias e entusiasmos do começo emurchecem à medida que passam os dias, substituídos pelo sono irregular, pelas indisposições, pelas horas interminas de espera em hotéis abarrotados, com serviços deficientes e outros percalços. A propaganda bem apresentada fala da excelência de tudo, que a realidade demonstra não ser verdade. Na ocasião do retorno, quando não acontecem problemas muito comuns em tais ocasiões, recompõem-se as aparências a fim de impressionar aqueles que ficaram, e os comentários exagerados afloram aos lábios sorridentes dos felizardos, que agora partem para a faina de regularizar ou recuperar os gastos, cansando-se muito mais. Toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá novas motivações. Um bom balanço de labores define quais as opções de que se dispõe como alternativas para o bem-estar. O homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de espairecimento, que lhe proporcionam alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. Expedientes excitantes, planos extravagantes, movimentação contínua e horários pré-estabelecidos constituem esforços desnecessários com desperdício de energias. A preocupação com trajes, a aparência, o tormento das compras de novidades e lembranças exaurem o sistema nervoso que se desgoverna, gerando irritação e mau humor. Jesus comentou que o Pai trabalha até hoje e ele também trabalha. O trabalho é lei da vida, tanto quanto é o repouso. Este, porém, não é paralisação, ociosidade, nem corrida da busca de coisa nenhuma. Como repouso, entenda-se tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Proporcionar-se relaxação, leitura agradável, esporte sadio, convivência com pessoas experientes, joviais, alegres, sem ruídos, viajar em calma para tomar contato com outros lugares, costumes, indivíduos, sem pressa, constitui método eficaz para um bem utilizado repouso. Igualmente, meditar no próprio lar, orar buscando sintonia com as nascentes do pensamento superior, confraternizar com os sofredores, confortando-os e ajudando-os a serenar-se, escutando melodias de profundo conteúdo emocional, são recursos valiosos e técnicas de repouso que podem ser aplicados em qualquer lugar, nas horas possíveis.
Basta entrar no quarto, fechar a porta e conversar com Deus, conforme ensinou Jesus ao referir-se à técnica da oração. O quarto é o mundo íntimo e a porta é o acesso ao exterior. Nesse lugar silencioso, ouvirás Deus. No teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Cuida, porém, do que farás como recurso repousante. Aproveita a ocasião para descobrir-te, conheceres-te melhor e identificar o que em verdade te é indispensável, selecionando com rigor aquilo de que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando menos valor aos demais. Repouso, sim, com ação edificante. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui sobre essa leitura. Acho que tudo é equilíbrio, né, gente? Viajar é bom, tudo. O que ele mostra aqui, na minha visão, né, é fazer com tranquilidade, sem perder essa paz interior, essa calma interior, né? E como ele coloca aqui, conhecer novas culturas, ampliar a mente, tudo é importante, mas tudo com equilíbrio. E falando de nossas viagens astrais, né? Saber fechar esse quadro, Jesus fala que é o quarto interior, né? Dentro do nosso quarto, a porta do coração, né? Para um mergulho mais íntimo. E, a partir desse equilíbrio que a gente adquire com esse mergulho mais íntimo, viajar, passear, né? Estar com amigos, familiares, há muitos aqui que moram em Brasília, principalmente, sempre são fora, né? E é tão bom quando a gente vai visitar papai, mamãe, né? Os irmãos, mas sempre fazer com mais equilíbrio, né? Assim, coisa difícil para o Rômulo, viu, gente? Que eu sou bem, bem festeiro. Chega lá, é uma farra lá. Mas é bom lembrar isso, né? Fazer as coisas com mais equilíbrio. E buscando sempre essa paz interior e levando essa paz interior por onde a gente passar, né? Eu lembro uma vez, eu estava escolhendo uma viagem e eu queria ir para outro lugar, mas eu estava escolhendo aquele lugar e eu lembro de ter lido essa leitura, quando ela fala para a gente se perguntar, né, o que a gente gostaria de fazer realmente, que muitas vezes a gente fica ligado ao modismo, eu lembro, eu brinco que às vezes eu olho o Instagram, quando eu vejo eu já quero ir para a China, eu quero ir para o Japão, que a cada foto linda eu já quero viajar. Eu sou bem influenciável com isso. Mas nesse dia eu resolvi parar e realmente pensar o que eu queria, o que a minha alma queria. E foi muito interessante que eu escolhi um lugar totalmente diferente do que eu estava vendo. E foi uma viagem muito legal mesmo, mas eu tenho aprendido a fazer isso, sabe? Buscado dentro de mim o que a minha alma quer realmente, o que aquilo vai me trazer de agradável, e buscando até fazer uns passeios assim mais tranquilos, não naquela ânsia de conhecer tudo, que muitas vezes não dá, dependendo do tempo, e buscando aproveitar mais cada momento. Então eu lembro que essa leitura ela já me influenciou bastante. Que bacana. E quando você foi essa viagem sua, menina? Foi em agosto do ano passado que eu fui com o Caio, foi bem legal. Você foi para o México, né? Foi para Cancún, foi muito bom. Legal. Diga, Silvio. Eu achei super divertida a descrição de Joana, né, das férias, né, do que a grande maioria das pessoas acha que tem que ser as férias, né, que é você abandonar tudo que você faz, que você fez o ano inteiro, para se desesperar, para encontrar lugares diferentes, para viver, como ela diz mesmo, um modismo, que não deixa de ser, né, essa coisa que tem que viajar os lugares que todo mundo viaja, que todo mundo conhece, que aparece na mídia.
Eu achei super divertido, porque é exatamente isso que você vê na gente mesmo, nas pessoas que você conhece. Férias é isso, né? É você se desligar de tudo que existe e partir para um mundo novo. E quantas vezes eu já ouvi as pessoas voltarem, por que eu estou voltando? Eu queria era ficar lá. E esquece que a gente está numa situação de turista, né? Que é bem diferente de você viver nos lugares. Mas aí depois ela dá esse toque, né? Que de fato a gente não é férias, repouso, não é você se desligar das coisas, é você aproveitar um pequeno momento entre um trabalho e outro e refletir sobre o que fez, se fortalecer suas ligações, as suas conscientizações, tudo isso de fato é continuar trabalhando, mas não externamente, mas internamente, fortalecendo os laços que a gente tem com todas as divindades que a gente possa ter contato. E isso é muito interessante, né? É uma diferença sutil, embora ela diga, né, o repouso é importante, mas não é um repouso como a gente imagina, de viajar, de estar, de ver, de se desligar das coisas. O repouso, como para mim, pelo que eu entendo que ela diz, é momentos de interiorização para você se fortalecer perante o universo. Eu achei muito bacana essa virada de chave que ela dá no meio do texto. Diga, Diva. Eu também me diverti. Eu comecei a rir aqui do coisa, porque por exemplo, assim, eu tinha Instagram, Facebook, essa coisa toda, eu parei completamente com todas essas. A única rede social que eu ainda tenho é o WhatsApp. Eu tenho, mas eu não utilizo as outras. E muito por causa das viagens, assim, porque todo mundo coloca. E algumas pessoas são muito interessantes que eu conheço. Quando elas estão muito mal, elas colocam viagens fantásticas e ela muito bem. Quando elas estão muito bem, elas desaparecem da rede. Aí eu comecei a perceber isso, aí eu comecei a rir, eu falei assim, gente, como isso também movimenta dentro da gente. Ela fala isso, né? Como eu comecei a me perceber como eu ficava julgando, como eu também me influenciava, poxa, eu também não consegui viajar, ou eu me sentindo menor, eu me sentindo mais infeliz, ou alguma coisa nesse sentido, porque eu não alcancei, eu não consegui alguma coisa. E aí eu comecei a ver que isso não estava fazendo bem para mim, que eu falei assim, gente, isso não faz bem. Não faz bem, a gente tem que descobrir realmente, quando ela coloca aí para mim, primeiro, qual que é o objetivo do repouso? O que é? Quando ela fala que de repente você pode se repousar ajudando o outro, fazendo coisas, né, que às vezes estão tão próximas da gente e que a gente não faz no nosso dia a dia porque a gente não tem tempo, né? Está trabalhando, fazendo alguma coisa, estudando, o que seja, e aí não tem tempo, e de repente nesse repouso você dá aquele tempo para você descansar, dormir e fazer uma experiência, né? Às vezes conhecer, a gente quer sair fora e não conhece a nossa própria cidade, muitos lugares que a gente nem conhece na nossa própria cidade, fazer um piquenique, coisas assim mais leves, e essa percepção disso, né? Às vezes esse excesso de informação, essa coisa toda, vai nos deixando meio mal, realmente. E é um teste, né, também. E eu percebi isso, eu achei bem interessante e divertido a maneira como ela coloca. E eu, por último, quando eu vejo assim, as pessoas têm 30 dias de férias, aí elas ficam 30 dias viajando. Aí chega no 30º dia, aí no dia seguinte tem que trabalhar, está morto de cansado, morto de tudo, porque não descansou. É muito engraçado isso. Mas vai ficar aqui para mim essa coisa que a Wina falou. O que minha alma quer? Né? O que eu estou precisando realmente, né? Às vezes, ponderar sempre é bom, né? Agora, toda vez que eu vou programar uma viagem, eu vou fazer essa pergunta da Wina, sabe? O que realmente eu quero, né? O que realmente eu estou buscando, né? Realmente, qual que é
a minha busca, o meu íntimo, né? Que bacana, que despertar. O Silvio vai saber viajar agora, vai ver as origens dele na Itália. Ó. É bom viajar também, né? Sabendo viajar. Ainda mais com família, que vai, a Solange vai também, Sandra, vai ver a filha que está lá fora. É bom viajar com equilíbrio, né? Com um sentido maior. Não só para ficar um supérfluo, né? Jair, eu acho que está nessa ordem aqui. Bom dia. O que acontece? O título é Jesus e Repouso. E ela dá uma definição aqui de que como é repouso. Como entende-se repouso? Como repouso entenda-se? Tranquilidade interior, recuperação de força, conquista de otimismo e estar bem com a vida. Eu vou pegar esse gancho da Wina aí, que ela falou da sua força interior, da sua vontade. Eu sempre fiz a minha vontade nisso, né? Mas depois pego o gancho do Rômulo. A gente casa. Porque o que acontece? Nós vivemos, não é contra, não é nada disso não, tá? Nós vivemos de um mundo do consumismo. E viajar é uma coisa prazerosa, como todos nós sabemos. Então, as empresas ligadas ao turismo captam isso, as empresas de marketing sabem captar muito isso, extrapola tudo nessa doença, vamos falar assim, nesse excesso que o Rômulo falou, que é a melhor coisa que tem é o equilíbrio. Por que eu estou falando tudo isso? Porque antes de casar, e depois que eu casei, eu tive que parar porque teve minha filha, aí tive que fazer viagens sociais, viagens que todo mundo faz. Mas depois que minha filha cresceu, eu voltei a fazer minhas viagens, que eram minhas viagens, tal como ela está falando aqui. Eu andar nas estradas vicinais do interior do Brasil. E como você anda, você entra em contato com aquela natureza e vira um mantra. Você fica fazendo orações instintivamente. Você conhece os caboclos, você conhece aquele pessoal interiorano que vem contar causa para vocês. Você fica, é muito enriquecedor. Você para, às vezes, em uma vendinha lá no interior, a pessoa oferece a casa, sabe? É uma vida diferente. E nisso eu vou me autoaperfeiçoando, porque quando eu parto para essas férias, né? Eu já tinha um objetivo. Além de fazer isso, tinha um defeito no meu ser. Não, uma montanha que tinha que ser ultrapassada. Então, eu trabalhava durante todo o meu percurso em vencer essa montanha interior e transmutá-la. Mas isso já vem comigo, isso como a Divina falou, desde quando eu era criança, desde quando eu morava no Rio Grande do Sul, que eu saía para andar, para tomar banho de rio, andar no mato, sempre assim. Eu só tive que romper isso quando eu casei, que aí veio Diva, veio minha filha, mas logo depois eu voltei. É só isso que eu queria falar. Bacana. Ismael. É mais ou menos nesse sentido que o Jair colocou, o que vocês colocaram, que a Joana, né, quando coloca Jesus e o repouso. E é interessante que a Joana, ela ressignifica o que é o repouso, né? Então ela coloca o repouso como reabastecer. Então, no fim das contas, essa é a ideia. Quando a gente entende, bom, então repousar é reabastecer. Aí vem o próximo ponto, é como se a gente reabastece. Então a gente reabastece se conectando com fontes que venham a nutrir o nosso ser espiritual. Então, são através de ações, e ela vai colocando vários ali, né? Então, através da prece, a gente vai se conectando com o mundo maior, com locais espirituais, e ali a gente vai se reabastecendo através de ações edificantes. E daí a gente fica pensando, esses santos, né? Por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhava todos os dias, de domingo a domingo, dormindo poucas horas, e ela estava com uma energia impressionante. Por quê? Porque no meio, ainda no trabalho dela, ela conseguia estar de tal maneira conectada que ela se reabastecia. Jesus tinha uns momentos em que ele saía para fazer suas preces, e ali sozinho, e entrava em verdadeira comunhão de reabastecimento. E aqui a Joana, ela coloca que o
o descansar, o repouso, não é a ociosidade. Né? Então ela coloca ali a frase de Jesus, né? Que meu pai trabalha o tempo todo e eu trabalho também. E aí com isso eu queria colocar uma frase que é quando eu estava na graduação, eu fiquei ao lado de um centro católico, e o fundador daquele centro, ele falava uma frase assim, que descansar não é não fazer nada, e sim mudar de atividade. Então, ele colocava essa ideia que seria esse trabalho constante, porém, com essa questão que a Joana coloca aqui na última frase, ó, repouso sim, com ação edificante. Então, buscarmos estarmos em ações edificantes, porque isso é uma forma de se reabastecer. Com ações edificantes, a gente está ali se reconstruindo, conectados com seres espirituais que nos nutrem. Quando é uma ação edificante, a gente está ali sempre reabastecido, sabe? Então, só para finalizar, a ideia é como conseguir incluir isso no dia a dia, no nosso trabalho, a cada momento. Como que a gente consegue estar em ação, trabalhando, mas ao mesmo tempo reabastecendo, realizando um processo de repouso. Era isso. A Diva, ouvindo a Diva, me despertou um outro aspecto do repouso, né? Ela falou que as pessoas vão viajar, e mesmo para quem acha que não ficou bem, não sei o quê, mas posta só maravilhas nas redes sociais. E eu vi um trabalho um dia desses, né, que está muito relacionado a isso e com um aspecto que eu acho que também é importante nesse repouso. Ao mesmo tempo que a gente se interioriza, se tenta melhorar essa conexão, a gente também precisa, nesse momento de repouso, ter mais atenção ao nosso redor. E eu vou contar a história, vocês vão entender por quê. Essa coisa que eu vi era falando sobre depressão e suicídio. E mostrava, acho que um familiar, mostrando uma menina nova, bonita, e fazendo a contagem regressiva para o momento do suicídio dela. Então, hoje, sei lá, 3 dias antes do suicídio, e ela numa festa, rindo, brincando, e assim vai. 3 dias, 2 dias, sei o quê, até o último é 6 horas antes do suicídio. E ela numa festa, parecendo uma alegria total. Então, acho que tem um pouco isso também no repouso, a gente se reconectar, se renovar as forças, mas também aproveitar para olhar o que está ao nosso redor. A gente não pode não estar percebendo de fato o que acontece. Que a gente pode ter uma impressão errada pelo que as pessoas demonstram e achar que está tudo bem e não está. E ter deixado, e depois ter percebido que a gente deixou de estender a mão, quando poderia ter feito diferença. Então, o repouso também é isso. Vamos nos reconectar, vamos nos aprimorar, aproveitar os momentos para isso, mas também vamos aproveitar para olhar com mais atenção ao nosso redor. Que pode ter vários pedidos de ajuda ao nosso redor que a gente não percebe no dia a dia, quando está atarefado, quando está preocupado com alguma coisa, quando está imbuído do trabalho que a gente acha que tem que fazer. Posso falar? Veja só, o Silvio falou uma palavra, uma coisa muito legal que me reportou quando saiu andando. Eu quero falar para vocês, quando vocês estão andando de carro na estrada, você vê aquelas casinhas ou aquelas pessoas andando,
Cara, que as pessoas são cheias de problemas emocionais, muitos, sabe por quê? Tem muitas pessoas ali que têm problema de solidão. Vide os filhos que estão morando, eles estão morando naquele lugar, os filhos saem dali e não querem ficar ali. A vida todas dele, dessa família, desse pai, dessa mulher, ficou ali. E aí valorizou o sítio, valorizou a propriedade com os filhos, mas os filhos não querem ficar ali. Aí você encontra um caso desse, eles ficam contando causa para você, você passa a ser padre, você passa a ser psicólogo, tudo isso dentro do gancho que o Silvio acabou de falar aí. Porque ele só vê os carros passando pela estrada. E como vão em estrada vicinal, as pessoas vêm mostrar as propriedades, vêm mostrar o que fez, que o filho não quer seguir, sabe? É uma outra visão. É uma coisa que não adianta ficar falando, porque são milhares de casos. Eu vi gente com psoríase, vi gente com vitiligo, eu vi gente com toda aquela tranquilidade por hipertensão, porque os filhos estavam longe, não estavam nem aí para a família. Então, fica naquele mundo. Quando a gente faz uma viagem, vai para uma fazenda, que é só alegria, mas aquelas pessoas que estão ali, sabe, tem esse problema que o Silvio acabou de falar, isso está disseminado. E elas ficam vendo essa coisa na televisão, desse grau de satisfação, e elas isoladas naquele mundo. Vou contar uma coisa para vocês, rapidinho, que deu a hora. Veja só, uma vez eu estava indo num grupo para meditar, e nós fomos, nem me lembro mais o lugar, mas eu me lembro que nós paramos em Garça. Paramos em Garça para virmos antes de chegar no Rio de Janeiro, né? Aí, quando chegamos em Garça, eu fui dar uma volta ao redor, né? Aí vi um tumulto muito grande, um desespero, sabe? Uma coisa assim horrível. Aí eu soube que uma menina, porque naquela época era a época do orelhão, aí soube que uma menina veio atravessar a Dutra para falar no orelhão e ficou na estrada. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei assim, vou dar uma olhadinha nessa menina que tinha sido atropelada pelo carro na Dutra. Cara, quando cheguei na beira da Dutra, aqueles carros passando em tal velocidade, é um mundo apavorante, pessoal. É uma coisa horrível. Aí eu só vi o cadáver de longe. Quando eu vi o cadáver de longe, sabe o que os espíritos falaram? Viu, Djair? Isso é o drama, não. Isso é o drama, o karma, nem me lembro mais. Viu, Djair? É o drama. Viu, Djair? Isso é o drama de quem mora na Dutra. Quando ele falou isso, me mostrou toda uma situação. Que situação? Dos pais que moram no lado A e a filha tem que atravessar a rua, o filho tem que atravessar, fica naquela angústia do coração se vai ser atropelado ou não. Isso fica latente neles. É uma coisa que me chocou profundamente. Isso é só um exemplo que eu tive que o plano espiritual me mostrou. O corpo estendido lá na estrada e falou assim, viu, Djair? Esse é o drama que quem mora na Dutra. Passou toda essa situação. Por exemplo, a gente tem isso, o filho vai para uma festa, a gente fica preocupado com o filho. E aquela preocupação deles é real por ser atropelado, é uma coisa incrível. É só isso que eu queria falar.